cachorrinhos daqui que estão brincando. E eu queria começar com vocês aqui com um verso bíblico, que está lá no livro de Eclesiastes, já que isso aqui é uma das mensagens que são feitas diretamente para nós jovens. Eu acredito que esse verso se encaixa perfeitamente. Eclesiastes 11, verso 9, que é um texto muito conhecido que diz: Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Pois bem, como o próprio verso é autoexplicativo, diz que devemos nos alegrar nos dias da nossa mocidade, mas, posteriormente, lá no capítulo 12, verso 1, vai dizer que o motivo da alegria da nossa mocidade deve estar no Senhor. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. E o que a Bíblia aconselha é, você quer viver a sua vida, faça conforme você quiser, mas tome decisões inteligentes, porque todas as ações, para toda ação existe uma consequência. E para cada ação que nós realizamos na nossa vida, existe algo que nos guia. E é justamente essa questão que vai tratar aqui. O que é que está nos guiando nas nossas ações? São princípios baseados na lei de Deus ou princípios baseados na lei deste mundo? O que é que nos guia? Nunca tomamos uma decisão sem ser guiados por algo, porque nós somos o resultado de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. O nosso ciclo de amizades, o nosso ciclo acadêmico, os nossos pais, os amigos dos nossos pais. Se formos estudar tudo isso que nos cerca, que moldou, por exemplo, o nosso caráter, nós vamos ter identidade. E ao entender quem somos, podemos até entender muitas vezes o que fazemos. E aqui esse capítulo inicia falando que nós jovens deveríamos ser guiados por princípios firmes para desenvolver de forma apropriada as faculdades que Deus nos concedeu. E isso sempre me lembra das histórias dos jovens como Daniel e José, que mesmo em lugares e circunstâncias completamente desfavoráveis para que eles pudessem ter um desenvolvimento espiritual como tiveram, eles ainda assim não se apegaram a circunstâncias, mas se apegaram a princípios. Eles já tinham uma base sólida formada ali desde a sua mocidade, e isso fez com que eles pudessem resistir ao mal, porque o que guiava suas vidas eram os princípios morais da lei de Deus. E é isso que Deus nos chama a fazer hoje, porque isso me fez até lembrar dos capítulos iniciais do livro, onde fala que o que deve dominar os jovens, até mesmo na questão das conversas, é o Espírito de Deus. Porque, por vezes, nos deixamos levar por conversas fúteis, pensamentos inúteis, leituras profanas e inúteis também, e tudo isso acaba moldando o nosso caráter. Porque, de acordo com a Bíblia, pela contemplação somos transformados. E se queremos ser guiados por princípios de Deus, precisamos entender que para sermos a sua imagem e semelhança, precisamos contemplá-lo. 2 Coríntios 3,18 diz isso claramente, que nós temos que estar com o rosto descoberto para então contemplar a glória de Deus e assim, de glória em glória, sermos transformados na sua própria imagem. E avançando, então, para os próximos tópicos, onde a senhora White vai ser um pouco mais específica, ela vai falar um pouco a respeito de folga. Gente que estuda, né? A propósito, a Letícia já voltou, então acho que ela pode comentar mais um pouco. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir? Ok. Desculpa, a internet aqui, quem mora no sítio sabe que às vezes não é fácil. Mas boa noite para vocês, pessoal. Bom, primeira coisa, esses capítulos são muito interessantes. E a primeira coisa que eu pergunto é o que está em jogo? Quando a gente lê esses capítulos, em geral, todo o livro Mensagens aos Jovens, o que está em jogo?
Eu faço essa pergunta para vocês. Olha, o que está em jogo é a nossa eternidade. E não só a nossa eternidade, mas a eternidade daqueles que estão nos observando, a eternidade daqueles que convivem conosco. Porque nós não vamos dar conta somente da nossa vida, mas daquelas vidas que nós poderíamos ter ajudado, né? Então, tudo aquilo que está escrito nesses capítulos, especificamente falando sobre entretenimento, diversão, eles são não como algo que a gente pode escolher praticar. Não é algo que a gente, é um conselho somente, né? Que não vai interferir na minha salvação, mas não, está diretamente ligado à nossa salvação. Segunda pergunta. Aqui no primeiro, na introdução do capítulo, diz que nós devemos ter princípios firmes. Para que ter princípios firmes? E o parágrafo responde: nós devemos ter princípios firmes para desenvolver de maneira devida, de maneira correta, as faculdades que Deus nos concede. Para isso, que nós devemos agir e pensar por princípios firmes. E terceira pergunta: para que Deus nos concede as faculdades? Então, para quê que Deus nos dá essas faculdades? Bom, os jovens, nós jovens, somos aqueles que hão de levar a mensagem e terminar e fazer a finalização da obra. Então, as faculdades, elas são e devem ser usadas para a glória de Deus. E por isso que, inspirada pelo espírito de profecia, Ellen White, ela escreve com uma ênfase tão grande em nós preservarmos as nossas faculdades mentais, morais, quanto as influências de Satanás, que a gente vai ver mais à frente, da onde elas podem vir, né? E por isso que Satanás está firmemente tão concentrado em desconcentrar a nós jovens, porque o que está em jogo é a salvação, é a vida eterna, não só de nós mesmos, né, mas daqueles que convivem conosco. E o que a gente deve ter em mente, primeiramente? O porquê que nós estamos aqui. Se a gente entender isso, que a gente está no meio de uma missão, a nossa vida é uma missão em busca de salvar almas, a gente vai nós nos vamos preocupar mais quanto aquilo que nós consumimos, né? Mas, Leandro, pode prosseguir aí. Pois bem, então, aproveitando esse gancho que a Letícia deixou, nós também temos que ver onde está o nosso coração, porque no decorrer do capítulo vai falar de folga e distração e muitas outras coisas, apresentando ainda mais os perigos das influências que cercam a nós jovens. E eu posso dizer, por experiência da minha própria faculdade, quando eu entrei lá a primeira vez, eu confesso que fiquei muito espantado, porque a minha vida inteira eu estudei, desde que eu me entendo por gente, na escola adventista. E, querendo ou não, tinha uma proteção ali. Mas a partir do momento que você entende a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura, significa estar preparado para lidar com diversas linhas de pensamento e nunca ser deixado influenciado por elas. O que por várias vezes eu me perguntei como seria possível e sempre chego à mesma conclusão de que é a comunhão com Deus. Quanto mais tempo passarmos em contemplação ao Senhor, mais e mais seremos transformados na sua imagem. E quando eu cheguei na faculdade, eu vi que tinha umas pessoas das mais variadas linhas de pensamento, de certa forma até culturas, se é que eu posso dizer assim. E confesso que, em certo ponto, eu me senti um pouco atemorizado, porque lá eu percebi que é um campo muito rico, mas também muito hostil. E se não estivermos firmes na nossa comunhão com Deus, facilmente seremos enredados. É como a Letícia perguntou para nós, o que de fato está em jogo? É a nossa eternidade e a eternidade daqueles que nos cercam. Então, nós temos uma responsabilidade com eles também. E a nossa mente não deve estar na mesma linha que os pensamentos deles, porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. E aqui, nos próximos parágrafos, a senhora White vai falar sobre algumas formas de diversão, que nada auxiliam no desenvolvimento intelectual, moral e espiritual do indivíduo.
mas que, na verdade, causam o declínio das faculdades mentais e morais. E fala quanto aos perigos de não termos temperança nas diversões, bem como em qualquer outra atividade. Esse tipo de entretenimento deve ser cuidadosamente e completamente considerado. Todo jovem deve perguntar a si mesmo: que influências essas diversões terão na saúde física, mental e moral? Minha mente ficará tão absorvida que me esqueça de Deus? Deixarei de ter em mente a sua glória? São as perguntas que muitas vezes nós temos que fazer. Afinal de contas, esse capítulo serve como orientação e advertência para nós contra os perigos das influências erradas, que podemos sofrer ou até e porventura até podemos acabar nos tornando esse tipo de influência. Então, as perguntas que devem permear a nossa mente têm sempre que ter em vista a glória de Deus. Santo Agostinho já dizia que Deus nos criou para Ele mesmo e minha alma não encontrará descanso enquanto não descansar nele. E Deus diz exatamente isso, que fomos criados para a sua glória, para ser a sua imagem e semelhança. E sendo a sua imagem e semelhança, ele diz que também nós somos luz do mundo. Isso diz respeito ao nosso testemunho direto. Nós temos que ser um reflexo de Jesus para essas pessoas. Hoje eu conversei com um amigo meu que falou a respeito, que me fez uma pergunta: Leandro, as pessoas não ficam te excluindo das coisas da faculdade e tudo? Como é que tu lida com essas pessoas que pensam de formas tão diferentes? E eu disse: meu amigo, o segredo para isso é comunhão com Deus. E segundo, você tem que ser cortês e uma pessoa completamente agradável com as outras pessoas. E deixar claro que você não concorda com as ideias delas, através do seu comportamento, da forma como você se importa, se veste. Tudo na sua vida deve pregar daquilo que você acredita. Isso vai ficar evidente para as outras pessoas. E para lidar com elas é utilizando o método de Cristo, que ministrava-lhes as necessidades, granjeava confiança, então dizia: segue-me. É o método evangelístico. Cristo andava com vários tipos de pessoas, mas nunca se misturava nas suas práticas. Pelo contrário, ele trazia essas pessoas para as práticas divinas. E para nós jovens, principalmente, que temos tantas opções nesse mundo, a obediência acaba se fazendo se faz muito fixo na nossa mente que a obediência é sim um ato de amor a Deus. Ele disse: Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. É sempre tendo em vista o caráter de Deus em nossa vida e na vida de outras pessoas. Letícia, quer comentar mais alguma coisa? Abrir para se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Alguém tem algum comentário até esse ponto do estudo? Bom, pessoal, tá tímido hoje, mas então tá, pode prosseguir, Leandro, nos próximos parágrafos. Pois bem, dando prosseguimento então, a senhora White vai ser um pouco mais incisiva quanto à questão de algumas formas de diversão. Ela vai falar aqui especificamente sobre o jogo de cartas e também vai falar de outras formas de entretenimento que me fizeram seriamente questionar: meu Deus do céu, será que a senhora White por acaso esteve no século XXI e nós não sabíamos disso? Sabemos que em vários momentos ela teve visões do futuro e muitas vezes o espírito de profecia ele é muito mais direto do que a própria Bíblia. A Bíblia nos dá o princípio geral e Deus concedeu o espírito de profecia para também nos dar a aplicação prática disso. Aqui, falando a respeito de jogo de cartas, ela comenta que deveria ser proibido por conta de suas tendências perigosas que podem até fazer com que uma pessoa tente utilizar a sua habilidade no jogo para seus benefícios próprios.
e também alimentar o vício em jogo e muitas outras coisas. Quantos essa diversão perniciosa tem conduzido ao ato pecaminoso, à pobreza, à prisão, ao assassinato e à morte? E, no entanto, muitos pais não têm entendido o abismo de ruína que está largamente aberto para os nossos jovens. E sobre essas formas de diversão e entretenimento, quando eu li, eu pensei, minha nossa, esse assunto é muito polêmico. Isso porque muitas vezes Deus dá o princípio e muitas vezes a Letícia comentou enquanto nós estudávamos que muitas vezes a gente fala do xadrez, mas só porque o nome é xadrez a gente não pensa na dama, que na verdade acaba sendo o mesmo princípio que acaba servindo para ambos. Muitas vezes a gente, jogo de baralho é isso, mas, por exemplo, um jogo de Uno, uma coisa mais inocente, muitas vezes o princípio que Deus dá serve para ambos os casos. Basta saber o propósito que essas diversões naturalmente têm e para onde vão nos levar, para onde vão nos induzir. E ela agora também fala do mais perigoso lugar de diversões, que é o teatro. Aí a gente sempre vê aquela discussão e provavelmente continuaremos ouvindo por um tempo. Adventista deve ou não deve ir ao cinema? Eu acho que essa questão aqui está clara para todos nós aqui, às vezes até dispensa comentários. Mas certa vez eu fiz uma pregação sobre isso, onde eu pedi ao Senhor coragem para poder tocar nesse assunto, nesse tema em uma igreja, e graças a Deus a recepção ali foi muito boa. Isso porque as pessoas falam muito de teatro. Não existia cinema na época da irmã White. Na verdade, Hollywood já estava em operação em 1912 e a senhora White morreu em 1915. E também, do inglês, a palavra que é traduzida aqui por teatro é a mesma palavra que é usada para cinema. O princípio é o mesmo. É a mesma conversa do xadrez e da dama. Só porque tem peças diferentes não quer dizer que não sejam a mesma coisa em essência. A questão do teatro e do cinema é a mesma coisa. Eu poderia dispensar muitas coisas ao falar desse tema, que, como eu disse, já não é novidade. Mas, dentre algumas coisas que a gente pode destacar, são os efeitos que isso acaba causando no nosso corpo. O nosso corpo ele funciona como um sistema de recompensa, onde se você está numa atividade que você gosta muito, esse sistema de recompensa é acionado e você se sente bem com aquilo, por causa da liberação de substâncias como a dopamina que te dão prazer naquilo. Agora, se é uma atividade que causa intensa liberação de dopamina, o seu sistema de recompensa e prazer fica muito, digamos assim, agitado, isso pode acabar levando ao vício. Sem falar que já foi comprovado em algumas pesquisas que, à medida do tempo que a gente passa na frente de uma tela, a gente absorve certa quantidade de informação. E dependendo do tamanho da tela, a quantidade de informação pode ser maior ou menor. Só que o problema não é a absorção da informação, mas é para onde essa informação vai no cérebro, que tem uma parte que fica no consciente, que é aquilo que nós conseguimos racionalizar e dizer, não, isso é certo, isso é errado, é o nosso filtro. Mas existe uma quantidade que vai diretamente para o subconsciente. Ela não passa por nenhum tipo de bloqueio, simplesmente adentra e é isso. Numa tela de celular, você tem uma certa quantidade. Em uma TV, dependendo do tamanho, pode chegar a 40% de informação que vai para o teu subconsciente. Ou seja, vai fazer parte do teu comportamento. E adivinhe quanto que uma tela de cinema tem de informação que passa para o teu subconsciente. Na última pesquisa feita, eles constataram 98%. Basicamente, você absorveu literalmente tudo o que te foi mostrado ali. Agora, a questão é que a indústria cinematográfica e do entretenimento, seja em qualquer tipo de mídia, trabalha intensamente para desconstruir os valores e princípios do cristianismo. Deixar com que as pessoas fazer com que as pessoas parem de contemplar a palavra de Deus e troquem por imagens prontas sem exercitar a sua imaginação naquilo que é puro e santo, e ainda desconstruir e distorcer esses ensinos. A Gabriela quer falar. Então, Leandro, em relação a isso que você está falando, né, do entretenimento, eu vejo que Satanás ele tem usado de muitos meios para que o povo de Deus continue dormindo. E além de todos esses motivos que você deu, que são comprovados psicologicamente, né, que foram estudos feitos em relação
a nossa reação diante de tanta informação, a gente vê mais o fato da doutrinação também, que vem através desses filmes, séries, músicas. Então, é algo que antes eu não entendia, assim. Eu falava, mas o que tem no cinema, né? Não é pecado isso, ver um filme, o que isso vai me tirar do céu? Mas quando a gente entende tudo o que acontece por trás disso, né? Tudo que acontece em Hollywood, né? E todos os planos de Satanás para esses últimos dias, não tem como a gente levar isso com leviandade, assim, pensando que não merece a nossa atenção. Então, é como você falou também em relação aos jogos, né? Dama, baralho, seja o que for. Nós precisamos entender também que por trás disso está também a competição, né? E isso não é algo bom, não é um princípio celestial. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente se acostuma realmente com muita tela, muita coisa assim, programada e em 3D, não sei o quê, a Bíblia, né, um simples livro ali, né, pensando nessa perspectiva, não vai ser interessante. E isso até com as crianças mesmo, né? Elas querem sempre desenhos, não sei o quê. Quando a gente senta ali para contar a história, parece que não está suficiente. Então, é vigiar e orar, porque essa mensagem é muito necessária, né? A nossa mente é o lugar que Deus se comunica conosco. E dependendo do que eu faço, do que eu contemplo, as janelas da alma, eu vou estar tanto purificando a minha mente e ouvindo mais a voz de Deus, ou pervertendo a minha mente e obscurecendo os meus sentidos, né? As minhas faculdades. Isabelle, pode falar também. Bom, eu gostaria até de pegar um gancho do que você estava falando e também do que a Gabi estava falando. E com relação à questão de teatros, é uma questão, assim, tão séria. Não só de teatros, mas também de cinema, essas coisas. E eu vejo que em teatro, mais ou menos, eu sou a prova viva disso. Porque quando eu era pequena, se eu não tomasse cuidado, era para eu ter seguido um rumo totalmente teatral. Porque eu era apaixonada, não em teatro, porque em teatro, assim, exatamente eu nunca fui. Mas eu acho que dá na mesma, porque eu era apaixonada em ver tais teatros na televisão. E assim, desde quando eu era pequena, eu era muito fissurada por balé, aquele tipo de dança clássica. E quando eu era pequena, eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser uma grande bailarina, quero ir para o exterior e tudo mais. Uma vez eu até fui convidada a ganhar uma bolsa de estudos de balé no exterior, porque uma vez eu fiz uma aula experimental, aí a professora era muito boa e tudo mais, mas aí até que Deus ele abriu a minha mente, e é aquilo. Muitas vezes a gente perece por falta de conhecimento. Nessa época, eu perecia por falta de conhecimento. Eu era adventista? Era, mas eu não tinha tais conhecimentos que era tão assim sério esta questão de teatros. E é incrível como que o teatro ele coloca em nossa mente algo em ficção. A gente começa a desenvolver uma mente nossa de que tudo que aquilo que está mostrando é real. E eu, quando era criança, eu pensava nisso, que tudo que eu estava vendo era real. Então, eu amava tais teatros que as pessoas elas faziam coisas que não estavam fazendo coisa verdadeira. Mas é incrível como que quando a gente abre o nosso coração a Deus, como que Ele muda a nossa vida totalmente. E foi através de quando eu tomei a decisão de deixar tais coisas para trás, e uma delas era o balé.
Aí Deus, ele colocou coisas em meu caminho como música, e música que louva a Deus, como instrumentos, leituras, e só sou grata nisso. Mas também gostaria de puxar um gancho no que o Leandro e a Gabi estiveram falando. Eu também achei muito interessante, que primeiro é na questão de que muitas vezes as coisas elas vêm em nossas mãos muito na essência, mas a gente nunca vê a, a profundidade dessas coisas. E assim, se alguém chegasse com um café ou com uma carne de porco na sua mão, é claro que a gente não queria aceitar. Porque a gente já sabe que não pode. Que Deus, ele falou que não é para comer tais coisas. Mas se alguém chegar, às vezes, com um chocolate na sua mão, com algo que tem a mesma essência, mas a aparência é totalmente diferente, a gente pode cair na tentação da gente aceitar tais coisas. E isso acontece nas mesmas coisas dos entretenimentos. Muita gente, por exemplo, fala, vamos colocar aqui um jogo bem conhecido entre os jovens, Uno, aquele jogo de cartas, Uno. Tem gente que fala, Uno não tem nada a ver e tudo mais. Mas é a mesma questão da carne, nesse sentido que eu falei para vocês. A essência é a mesma, mas a aparência Satanás está mostrando de outro jeito. No Uno tem o quê? Tem competição, tem tudo isso. Então, o que Satanás está nos mostrando? Cada dia que passa, ele está tentando nos mostrar que as coisas que Deus falou para a gente não consumir em nossa mente são menos importantes para nós. E pelo que a Gabi ela esteve falando também, aqui em nossa missão a gente vê exatamente isso. Crianças de mais ou menos uns 6 anos atrás, quando a gente recebia crianças de uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, são totalmente diferentes de crianças hoje em dia. E a gente, fazendo pesquisas, nós já vimos que é totalmente a questão da tecnologia e dos desenhos animados. As crianças, elas estão tendo comportamentos diferentes, que elas não querem brincar com os outros amigos, elas estão tendo comportamentos agressivos e tudo que elas veem na televisão, elas acham que é verdade. E é aquilo. Uma vez eu vi uma reportagem, para finalizar aqui meu comentário, eu vi uma reportagem uma vez, uma pesquisa, que estava falando que fizeram uma pesquisa com pessoas que assistiam um filme e pessoas que liam a Bíblia, a palavra de Deus. E também fizeram pesquisa com pessoas que liam a palavra de Deus e pesquisa com pessoas que liam livros de romance. E os cientistas, eles falaram que as pessoas que leem a palavra de Deus, elas têm muito mais capacidade de entender as coisas do que as pessoas que leem um livro de romance, ou do que as pessoas que assistem um filme. E é muito claro, porque essas pessoas também, elas têm um desenvolvimento cerebral muito acima do que as outras pessoas. E nisso mostra que, olha só, Deus, ele nos deu a palavra de Deus para a gente ler as coisas. Ele nos deu tudo. E a gente ainda continua a ter tais entretenimentos que não são da vontade de Deus. Então, é algo para a gente se pensar, porque quantas vezes a gente está caindo em artimanhas que a gente acha que não tem nada a ver, mas são essência. É esse o comentário. Muito obrigado, Isabelle. E tem mais gente para falar, né? Vamos lá. Quem era que estava na fila? O jovem Peterson. Ele estava na fila antes para falar. Pode fazer seu comentário, amigo. A gente falando desse assunto, né, sobre o teatro, eu me lembrei que uma vez uma amiga da nossa família ela mandou para a gente um áudio, bem no começo da nossa história de conversão, uns 6 anos atrás, por aí, ela explicando a questão do teatro, e ela deu exemplo, olha, por exemplo,
no jogo de futebol. Aí na hora que ela começou assim a explicar, peraí, o que tem a ver teatro com um jogo de futebol? Eu fiquei até assim. Aí ela começou a comentar, como é que você funciona ali no jogo de futebol? Você está aqui, você finge que vai para um lado e vai para o outro, o que você está fazendo ali? Você está enganando, você está dizendo, está enganando o seu adversário para poder tomar vantagem sobre ele. Então, como a Isabelle comentou, é o mesmo princípio. O teatro a gente encontra também no jogo de futebol, porque o teatro, como a gente sabe, ali é a própria mentira, a hipocrisia, né? A palavra teatro veio da palavra hipocrisia. Então, isso também eu encontrei no futebol e eu confesso aqui para vocês que isso foi um espinho na carne, porque eu acho que como todo moleque, né, quando era pequeno, menino, até conheci até alguns meninos também que tinham esse sonho de ingressar nessa carreira do jogo de futebol, e eu não era um diferente. Eu tinha esse interesse, até já entrei em várias escolinhas e tal, fiz testes, já joguei em times ali que não eram profissionais, mas isso eu sempre segui sobre isso. Mas quando essa irmã explicou, meu Deus, é igual como a gente, não sei quantos já passaram por essa experiência, eu comi aquelas balas fine, acho que todo mundo aqui conhece, né, bala fine. Eu lá, ainda adventista mesmo, comendo e tal. Aí um irmão chegou, olha, você sabia o que é feita essa bala fina? Eu, do que é? Um doce e tal, açúcar, não sei o quê. Aí ele explicando que tem componente de porco. Eu, não pode. Eu fiquei assim, e realmente pesquisando, existe isso. Então, a gente percebe que Satanás ele é sutil, coisas que a gente acha que é isso, tem nada a ver. E é ali que ele tem fisgado muitas pessoas, muitos jovens também que são curiosos assim em vários tipos de divertimento. E o jogo de futebol foi forte, viu? Mas louvado seja o Senhor que ele me resgatou a tempo. Amém. É muito bom ouvir esses testemunhos, né, de como Deus nos resgata, e nós somos a prova viva do que Deus pode fazer, né? Meu espinho na carne também foi muito em questão de filme. Eu era tão fissurado nisso que vários filmes eu decorava diálogos. E meu amigo Marcos Augusto, não sei quantos o conhecem da Escola EDM, disse assim, Leandro, se tu usar a memória que tu tem para memorizar textos bíblicos ou para a glória do Senhor, para qualquer coisa da glória do Senhor, vai ser uma grande bênção. E aquilo me fez refletir muito. Vamos então para mais dois comentários, o da Rebeca e o da Evelyn, para dar prosseguimento. Olá, pessoal, boa noite. Eu vim dar um pequeno testemunho. Desde pequenininha mesmo, na barriga da mãe, eu era acostumada a ouvir e assistir novela. Então, eu sempre fui muito acostumada a estar nesse ambiente, assim, televisão ligada, e eu em frente à tela, assistindo desenho animado, filme. E eu assistia muito conteúdo da Globo. E eu fui crescendo, morei no Rio de Janeiro, então a Globo, como é lá, né? Então o ambiente, assim, tudo. As vizinhas falavam sobre novela, a comunidade que eu morava, as crianças também, a gente imitava alguns personagens. E a criatividade das crianças girava em torno de novela. Era uma coisa terrível. E eu fui crescendo acostumada com aquilo. E quando eu voltei para Pernambuco, e eu era muito acostumada com a televisão. Então, quando eu fui na casa dos meus avós, ainda tinha a televisão. E sobre essa questão de que não é correto que a gente polua a nossa mente com novela, filme, teatro, essas coisas. Tudo relacionado a isso, né? Então, eu fui entendendo sobre esse assunto, mas ainda era muito difícil, porque na casa da minha avó tinha televisão e era muito alto. E a televisão era aqui e o meu quarto era aqui. Então, eu ficava ouvindo tudo, repórter também, toda aquela coisa. E eu e a minha mãe, nós voltamos a morar em uma casa, né? Eu e minha família, nós voltamos a morar
em uma casa que a gente morava antigamente. E dessa vez, para a honra e a glória de Deus, nós viemos sem televisão, então não corro o risco de passar por uma tentação com a televisão, que antes, eu mesmo sabendo de tudo, né, dessas verdades que são importantes para nos proteger, eu passava assim, voltava da escola, minha avó estava assistindo novela, e eu tentava passar, dava uma olhadinha, aí seguia em frente, depois acontecia uma cena porque as novelas elas se repetem, né? Então acontecia uma cena que eu já conhecia antes, aí me despertava uma curiosidade de ver novamente, aí eu acabava vendo de vez em quando, depois eu caía em si e falava, opa, não posso permanecer aqui. Eu saía lá para fora, andava um pouquinho, respirava, mas era muito difícil. E hoje, graças a Deus, aqui em casa não tem televisão. Eu e a mãe estamos sentindo a diferença enorme e tem sido um alívio para nós, graças a Deus. Amém. Ai, gente, é incrível como a gente se fortalece ao ver esses testemunhos. Pois bem, Evelyn pode fazer seu comentário e depois, Letícia, se você quiser tomar a frente também, já pode. Já deve, na verdade. Boa noite, gente. Eu só queria comentar que o salmista diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, né? Então, quando a gente, no livro A Verdade sobre os Anjos, ele vem detalhando mais sobre o ministério dos santos anjos ao nosso favor, né? Ao favor do povo do Senhor. Então, os anjos guardadores, né? Eles ficam ao nosso redor, porém, quando a gente comete tais atos que foram citados aqui nesses capítulos, os anjos se entristecem e eles ficam tristes, chorando mesmo. Eles saem chorando e os anjos caídos ficam ao nosso redor. Então, nesse momento, a gente sempre está pondo em jogo, né? Sempre as escolhas acabam afastando e entristecendo não somente o coração dos anjos, mas também o coração de Cristo, o coração do nosso Pai, de todos os seres celestiais que estão lutando para que a gente seja vencedor nessa batalha. Mas pela fé em Jesus, pelo poder de Deus, nós seremos sim mais que vencedores. Eu gostei demais dos testemunhos e também peço que vocês orem, né, para que eu consiga vencer também as tentações, porque comigo é em relação a esses vídeos curtos de YouTube, né? Assim, de receita, e eu sei que tem aquelas músicas que não honram o nome do Senhor. E muitas vezes a gente fica exposto a esse tipo de coisa, esses conteúdos, e isso não é bom. Eu tenho lutado com isso, então eu peço orações para vocês. Com certeza oraremos. Assim como Deus fez muitos aqui vencerem, Ele há de fazer com que todos sejamos vencedores também nesses assuntos e em todos os outros que precisam, para que cheguemos à plenitude do caráter do Senhor. Letícia, quer comentar mais alguma coisa? Falar agora dos próximos tópicos, sobre as orientações de Deus. Bom, vamos lá. Algo interessante é que no primeiro parágrafo desse tópico que a gente está estudando, diz o que nós devemos ter sempre em mente. Algo que nós devemos ter sempre em mente. Aqui a última pergunta diz: deixarei de ter em mente a sua glória? E isso é algo muito sério. Eu acho que é no livro Vida e Ensinos, diz a respeito de nós compreendermos o Deus de que nós tratamos, do qual nós professamos seguir. Porque se nós entendêssemos realmente do que se trata, da seriedade disso, nós nos tornaríamos mais atentos quanto àquilo que nós contemplamos, aquilo que nós realmente buscamos para o nosso bem-estar. Se nossos olhos fossem abertos, existem alguns textos relacionados a isso, nós não ficaríamos tão mornos, sabe? E nós escolheríamos
aquilo que Deus escolheu para nós e aquilo que Deus revelou para nós. Mas lembremos-nos de agir e pensar por um princípio consciencioso, como diz no capítulo. O que é um princípio consciencioso? Um princípio consciente, aquilo que a gente pensa, né? Mas a gente já falou bastante sobre aquilo que a gente não deve colocar na frente dos nossos olhos. Mas existem coisas que são, sim, agradáveis a Deus e que também nos podem servir de descanso, sabe? De entretenimento, de recreação. Aqui diz, no último parágrafo desse tópico que a gente está estudando, uma mente esclarecida e seletiva encontrará muitos meios de entretenimento e diversão em fontes não apenas inocentes, mas instrutivas. Olha só, não deve ser somente inocente, né? Existem muitas coisas inocentes que a gente pode buscar, como... eu não sei quantos aqui têm a oportunidade de caminhar em meio à natureza, mas não só coisas inocentes, mas instrutivas também. A nossa mente, ela está em constante crescimento, principalmente nós jovens, né? Nós estamos a todo instante absorvendo informação. E, por outro lado, a tecnologia aqui vem nos trazer muitos problemas, né? Porque é uma quantidade de informação em cima de informação, e a gente vem absorvendo aquilo e aquilo acaba moldando, né, o nosso caráter inconscientemente. Isso é muito perigoso. Mas como nós estamos nesse constante crescimento mental, nós podemos buscar coisas que nos instruam, como aprender. Todo mundo aqui tem um fogão, uma cozinha, consegue aprender a fazer uma receita nova. Isso é uma coisa que vai nos instruir e vai nos recriar ao mesmo tempo, né? Aprender uma coisa nova, aprender a costurar, fazer crochê, que eu quero aprender ainda. Mas tem muitas coisas que a gente pode pegar para nós e transformar isso como um meio de recreação, né? A vida do jovem não vai ser chata, sabe? A gente pode pensar, poxa, a gente não pode ir no cinema, a gente não pode ir no filme, a gente não pode ir no teatro, a gente não pode jogar Uno, jogar carta, a gente não pode jogar xadrez. Aí um monte de gente não pode, a gente pensa, nossa, que chatice, né? Mas não. Quando a gente aprende realmente, uma mente esclarecida e seletiva vai encontrar naquilo que Deus permite, vai encontrar um prazer enorme, né? As coisas que antes a gente não sentia prazer vão nos tornar prazerosas. Aquelas coisas que antes a gente tinha tanto prazer como assistir um filme, assistir uma série, sabe? A gente vai repudiar aquilo. Eu lembro quando o Espírito Santo começou a tocar no meu coração para parar de assistir filmes, né? Eu lembro que eu fui um pouco rebelde, sabe? Mesmo que eu sentia aquela coisa, ai, não deveria estar vendo isso, eu continuava vendo. Isso é muito errado. Mas o Senhor colocou no meu coração aquilo de que perda de tempo, sabe? E aos pouquinhos, ao passo que eu permiti que ele atuasse em mim, que eu permiti que ele fizesse a mudança em mim, porque a gente tem que permitir, né? A gente tem que aceitar. Mas ao passo que eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim, eu comecei a tomar nojo em certos tipos de entretenimento. Eu tomei nojo naquilo que roubava o tempo tão sagrado, que a gente vai ter que dar conta, né? Mas, pedindo orientação de Deus, a gente consegue achar nas coisas simples um entretenimento, algo que nos vai recrear, né? Nos trará folga à nossa mente, um descanso. Peraí que minha bateria está acabando, eu tenho que pôr para carregar meu celular. Mas alguém tem algum comentário sobre isso? Senão a gente já pode passar para o próximo tópico. Só um minutinho para pôr para carregar. Ninguém tem algum comentário, pessoal? Eu acho que não, né? Então, vamos passar para o próximo subtítulo, que é Prover Prazeres Inocentes. O tempo está bem apertado, né? Já são 8h02, mas vamos tentar ser breves e também não deixar passar por alto nada, né? Aqui nesse subtítulo diz que os jovens não devem ser disciplinados a tornarem-se quietos e talvez um pouco mais monótonos, né, mais parados, como os adultos e os idosos. Porque nós jovens, nós
temos essa necessidade de estar em movimento, de fazer alguma atividade, e é claro que brincar não é errado. Simplesmente brincar não é errado. Eu lembro de uma experiência, acho que alguns de vocês conhecem o Mauro Carnostali, né, lá do Sítio Ararat. Ele veio fazer um congresso aqui bem próximo da minha casa, e aí tinha um montão de jovens nesse congresso, e levaram uma bola. Eu acho que foi no primeiro dia de congresso. E aí levaram aquela bola e os jovens começaram, né? Uma bagunça. Quando deixam os jovens com uma bola sozinhos, sabem que vira uma bagunça. Então, corria para um lado, jogava para um lado, e começou a competição, aquela coisa, vocês sabem. Mas aí, o Mauro Carnatali, né? Ele chegou e falou com esse grupo de jovens. Vem cá, vem cá. Ele é muito bom com jovens, de lidar com essas situações. Aí ele chegou na gente e falou, aqui, vamos fazer uma brincadeira agora, não de competição, mas de cooperação. Aí pegou, agora a gente vai fazer um círculo e vai jogar a bola para cima. E a gente, tipo vôlei, né? De tocar um para o outro e cooperar e fazer um jogo ajudando, né? Uns aos outros. E aquilo foi algo que realmente ele fez aquilo que está escrito, né? Como um mais velho, né? Um pai, um professor, instruiu aqueles jovens a uma brincadeira que não ia trazer mal às nossas faculdades. Correto? Que não ia fazer um ficar correndo atrás do outro, procurando vencer um jogo. E é isso que nós devemos fazer também, sob essa luz, né? Não sei quem aqui é líder de jovens, eu sei que o Leandro é líder de jovens, e não é fácil, né? Mas quando nós tivermos a oportunidade de liderar uma brincadeira, que nós sugeramos alguma brincadeira que não seja, que estimule a competição, né? Mas que eleve a mente a Cristo, né? E também ao companheirismo um com os outros. Alguém tem algum comentário? Eu tenho. Isso é muito interessante porque estar em cooperação com os nossos irmãos é exercitar o caráter de Deus, né? E também o espírito de união ali. Como poderá o jovem guardar por o seu caminho? O salmista diz, observando segundo a tua palavra. E na palavra de Deus está escrito, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo também é expresso na forma de cooperação, seja com o que for que ele estiver precisando. Seja através de uma brincadeira, de uma real necessidade que ele esteja passando. Exercitar esse espírito de união nos fortalece enquanto igreja. E sobre essa questão que comentaram também, mas que graça tem nisso? Lembra de que Jesus falou, aonde estiver o teu tesouro, é aí que estará também o teu coração. Então, por muitas vezes, nós não achamos as coisas de Deus tão atraentes porque estamos com o coração no lugar errado. Mas se quisermos transportar ele para as coisas espirituais, conhecer a respeito disso, o Espírito, e permitindo, como a Letícia falou, temos que permitir que Deus trabalhe conosco, e nesse trabalho nós vamos passar a amar o que ele ama. Por isso, ele sempre pede na questão do exercício, Deus insiste na questão do exercício, de que ate as minhas palavras na tua mão, prática, e também na tua fronte, na questão do conhecimento e aceitação disso. Em uma prova de matemática, você consegue resolver problemas através do exercício. Primeiro você adquire o conhecimento daquilo para depois fazer a execução, pensamento e ação. Também da mesma forma, quando você quer fazer um exercício físico, para melhorar, por exemplo, a sua capacidade de resistência respiratória. Você toma conhecimento de como aquilo funciona, como deve ser a execução, e executa. E quanto mais você exercitar, mais resistência você ganha. Da mesma forma é na vida cristã. Primeiro você conhece, você contempla, adquire o conhecimento na mente, contempla o Senhor. Então, vai sendo transformado à medida que permite que o Senhor trabalhe e também que você trabalhe com o Espírito Santo. Porque nessa questão que a gente está falando, o exemplo que a Letícia deu do jogo de cooperação, é justamente a forma que Deus trabalha conosco. O que é um milagre e como é que ele acontece. A serva do Senhor diz que é o poder divino aliado ao esforço humano. É justamente uma cooperação com Deus. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa também. É uma questão de cooperação, de trabalhar juntos, e todo aquele que trabalha junto em prol de Cristo cresce para o santuário de Deus. Esse era o meu comentário.
Mas alguém tiver, a Exato, hora é Leandro. agora. Fale agora, o cálice para sempre. Bom, não tendo mais, pode ficar com o último aqui, subtítulo desse capítulo, Leandro. Tudo bem. E não tem melhor forma de trabalhar em prol dos nossos irmãos, exercitar a lei de Deus, do que trabalho voluntário. Esse subtítulo aqui se encaixa perfeitamente com Tiago. A religião sem pura e mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas, literalmente acolher os nossos irmãos nas necessidades deles. E eu comentei com a Letícia, enquanto estudávamos esse capítulo, que eu, na minha experiência, tenho muito mais facilidade para falar para um grupo de pessoas na apresentação de uma palestra ou de algum tema, do que simplesmente chegar em uma pessoa necessitada e acolhê-la. Eu sinto muito mais dificuldade nisso e percebi, Senhor, eu preciso exercitar muito mais o amor ao próximo, para justamente estar familiarizado com o sofrimento dessas pessoas e então poder ajudá-las de uma forma muito melhor. Porque Cristo, ele é familiarizado com os nossos sofrimentos e as nossas necessidades. E, para que sejamos a sua imagem e semelhança, também precisamos estar familiarizados com os sofrimentos dele. E também existe aquele texto lá de Mateus 5, que fala de que Jesus vai separar os cordeiros dos bodes e aos cordeiros vai dizer: Vinde, benditos do meu Pai, tomem por herança o reino que está preparado para vocês, porque tive fome e me deste de comer, tive fome e me deste de beber, estando eu nu na prisão, vocês me vestiram e foram me visitar. E ele responde que assim, sempre que vocês fizerem a um desses pequeninos irmãos, é a mim que estão fazendo. Então, nós temos que ver os nossos irmãos literalmente como se fosse o nosso próprio Senhor, a quem tanto amamos naquelas necessidades, para poder acudi-los e pensar o que Jesus faria, que sentimento o motivava a ajudar essas pessoas, e assim também nós devemos ser. E como diz, as horas tão frequentemente passadas em diversões que não restaram forças do corpo nem da mente, devem ser gastas em visitar os pobres, doentes e sofredores, ou ajudar alguém em necessidade. Letícia, se você quiser ficar com o último capítulo, o último subtítulo, o prejuízo, fique à vontade. Tudo bem. Mas ainda sobre esse tópico, isso aqui é um tratamento para a depressão, sabe? Depressão, ansiedade, mal do século. E é o que tantos jovens falam que tem, mas a realidade é que os jovens de hoje em dia, eles estão tão à procura de algo que satisfaça a si, a questão de jogos mesmo. Querem sempre ser os vencedores, se frustram frequentemente porque estão sempre procurando o melhor para si. Eles querem o próprio bem. Mas, ao passo que, se eles usassem o tempo de recreação que usam para satisfação do próprio eu, na busca de ajudar e ver, enxergar a realidade exterior, enxergar os sofredores, porque existem muitos sofredores ao nosso redor, se a gente for reparar, eles vão tirar de vista o próprio eu e vão pôr seus olhos nas necessidades dos outros ao seu redor. Vão esquecer de si e vão procurar buscar a felicidade dos outros, né? Isso é um remédio. É a lei da vida, né? É buscar de Deus para dar aos semelhantes. Esse é o meu comentário. Mas vamos ao 129. Começa assim dizendo: Peço aos estudantes de nossas escolas que sejam sensatos. A futilidade dos jovens não é agradável a Deus. Eu fui no dicionário, apesar de já saber mais ou menos o que significa futilidade, né? O que significa futilidade segundo o dicionário? Significa fútil, algo que não tem importância ou mérito. Inútil, superficial. E vocês conhecem algum exemplo de maior futilidade do que TikTok? Hoje em dia, todo mundo, você vira para o lado, vira para o outro, tá, todo mundo no TikTok, rolando, recebendo informação.
Isso é algo fútil, não vai trazer conhecimento. Eu muitas vezes caio nisso, não tenho TikTok, mas tenho Reels no Instagram. Aí eu vou, passo, quando eu vejo, perdi tempo. Ai, Senhor, isso é muito ruim. Mas, e o mundo, ele tá tão à procura de futilidade porque é o que agrada. Mas olha que lindo que diz aqui no final do parágrafo. O caráter formado em harmonia com os preceitos da palavra de Deus, ou seja, aqueles que buscam a palavra de Deus como seu prazer, se nós jovens buscarmos a palavra de Deus como nosso deleite, o caráter revelará princípios firmes, que é o que nós necessitamos para a missão que nós temos. Puras e nobres aspirações. O Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana. E impulsos elevados e santos são o resultado certo. Ou seja, é o que eu falei anteriormente, né? Aquilo que nós gostávamos, tínhamos prazer, vai se tornando tão obsoleto para nós que nós vamos amando tanto mais aquilo que agrada a Deus, né? Aquilo que não é uma futilidade, mas aquilo que é útil à nossa vida, que nós vamos deixando de lado as coisas que não nos agregam conhecimento, né? É uma mudança de natureza, realmente. Alguém tem algum comentário até agora? Escondido a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma coisa que resume muito bem. E também lembra de Filipenses sobre o que devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o vosso pensamento. E ela vai falar, festas baixas, comuns, reuniões para comer e beber, cantar, tocar instrumentos musicais, são inspiradas por um espírito que é de baixo. São uma oferenda a Satanás. E só finalizar aqui meu comentário com uma experiência que teve alguns dias atrás, onde o Nicolas, acredito que a maioria de vocês conhece, estudou na Serra do Cipó, ele propôs uma brincadeira. Estávamos todos no grupo, o pessoal da Escola Missionária EBM e tudo, ele disse, eu quero propor algumas recreações para vocês. Uma brincadeira que vai ser uma série de perguntas que eu vou fazer para uma pessoa, só que todas as outras vão ter que adivinhar o que é isso, para a gente se conhecer melhor. Aí, posteriormente, foi passando para outras brincadeiras que nos fez exercitar o espírito de união. Todo mundo ali estava bem, feliz, mas nós não éramos levados à questão da leviandade, utilidade, competição. Muito pelo contrário. Aquilo ali foi uma forma que ele encontrou de nos conhecermos e exercitar o espírito de união. Como a Letícia comentou anteriormente, nos subtítulos anteriores, nós devemos ser alegres, mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. Escondido a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seguros todos os teus mandamentos que permanecem firmes para todos sempre são feitos em verdade e retidão. Esse é o meu comentário. Se alguém mais tiver, já é o final, então. Mais uma coisinha que eu lembrei ali quando a Lê estava falando sobre a futilidade, né? Coisas que são passageiras, são terrenas. Eu lembrei de uma frase, não sei, não lembro de quem é esta frase, mas que diz que tudo aquilo que é tudo aquilo. Agora, oi. Acho que é tudo aquilo que não é eterno, é inútil. Isso, eterno, que eu tô falando da terrena, que é eterno. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente é eternamente inútil. Eu falo eterno, terreno, me enganei. Mas tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E aí que você fica pensando, o que é fútil, o que não é fútil, né? Daí eu fiquei, até que eu anotei aqui, futilidade. O que é futilidade? Tudo aquilo que é fútil, passageiro. Tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é terreno. Então, tipo assim, todas as coisas dessa terra são passageiras. Pra quê? Do que vai valer, né? Meu tempo perdido vendo as coisas que não importam, a política, eu fico pensando muito nisso ultimamente, que a gente acaba perdendo tempo vendo coisas que são interessantes, são coisas importantes, mas para esse mundo, o que vai adiantar, né? Não vai adiantar de nada, porque isso não é eterno. O que isso vai me acrescentar? Então, se uma coisa, a gente precisa pautar isso na nossa vida, né? Se uma coisa é eterna, ela é útil.
se vai redundar em coisas eternas. Mas as coisas mundanas também vão redundar em consequências eternas, né? Só que por uma eternidade que a gente não é o que a gente busca. Então, é o que a gente deve pensar, né? O que eu quero na minha eternidade? A primeira pergunta que a Letícia fez, né? Então, assim, tudo que não é voltado para o céu é totalmente inútil, né, para os cristãos. E é isso que a gente tem que pensar. Por isso que a nossa vida, ela não deve ser como o mundo, né? Porque a gente busca outras coisas totalmente diferentes. Então, se a gente pensar nisso, vai ser mais fácil, né? Com tantos princípios e com tantas regras, às vezes, que tem, mas esse é o princípio, né? A buscar o reino de Deus, o céu. Verdade, Bela. Bom, eu acho que eu finalizo por aqui também. Não sei se o Leandro quer falar mais algo. Se não, Não, eu já finalizei minha parte aqui também. ok. Então, é isso. Ok, então, Leandro, você quer orar para finalizar? Por favor. Sim. Oremos. Pai bondoso, que nos altos céus habita. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado através do sacrifício de Jesus na cruz, que pôde nos conceder novamente a oportunidade de vivermos com o nosso Criador. Sabemos, ó Pai, que para alcançarmos tal privilégio de estarmos na Tua presença constantemente, precisamos ter o Teu caráter. E para ter o Teu caráter, precisamos contemplar a Tua face, criar gosto pelas coisas que vêm do alto. Nosso homem carnal, Senhor, milita contra o Espírito que outrora nos resgatou. Mas pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo seja aquele que venha reger as nossas vidas. Uma vez nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E, por favor, Senhor, faz-nos semelhantes a Ti. Que as nossas práticas, os nossos anseios, os nossos prazeres estejam para aquilo que vem do Senhor. Que te amemos a cada dia mais e estejamos dispostos a dar tudo, como também outrora o Senhor deu tudo por nós. Por favor, perdoa todos os nossos pecados e por todas as vezes que sabíamos o que devia ser feito, mas não fizemos, por desonrarmos o teu nome muitas vezes. Mas, por favor, nos restaura a tua imagem e semelhança, e que, assim como nós fomos salvos, outras pessoas possam ser alcançadas mediante ao nosso testemunho. Faz-nos criar gosto pelo estudo da palavra, pela oração e pelo serviço ao próximo. Porque assim, ó Pai, estaremos ajudando na tua causa, estaremos cuidando dos nossos amados e queridos, e também, ó Pai, estaremos mais pertinho de Ti. Que assim como o Senhor conosco está todos os dias, estejamos nós contigo também. Em nome de Jesus Cristo. Amém.